Olá para vocês! No Visão da Política de hoje, o meu convidado é o cientista político Pedro Pietrafesa. Hoje ele vai nos contar qual cenário a gente pode deslumbrar para 2026. Pedro, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Obrigado, Monalisa, pelo convite. É um prazer estar aqui. Pedro, o partido do governador Ronaldo Caiado, União Brasil, conquistou 96 prefeituras, entre elas a capital. Seguido pelo MDB, que conquistou 48 prefeituras. Os dois somaram uma grande força política. Deste cenário, o que a gente pode vislumbrar aqui no estado de Goiás para 2026? 2026, a base do governador, acredito que ela se fortaleceu nessas eleições municipais. Conseguiu ampliar o número de prefeituras, e isso pode dar uma capilaridade necessária para eleger não só deputados estaduais, mas também deputados federais, né? Além de você levar para as eleições majoritárias, ou seja, governador e o Senado, também candidatos bastante fortes. Então, acredito que a base do governador vai chegar muito forte ali em 2026. Claro que tem ali a sombra do PL e também com a força que o ex-presidente Bolsonaro mostrou aqui. É claro que não ganhou as eleições em Goiânia, mas o seu candidato muito próximo das eleições no primeiro turno teve um crescimento muito grande das intenções de voto que se confirmou nas urnas e chegou competitivo no segundo turno. Mas mesmo assim acredito que o União Brasil e o MDB serão as duas legendas bastante fortes para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. Em relação ao governo, a gente sabe que o Daniel já é pré-candidato ao governador do estado. Caiado também já disse que vai deixar o cargo para disputar a presidência antes. Inicialmente ele falava que em dezembro de 2025, mas a gente sabe que pelo menos em abril de 2026 isso vai acontecer, o que vai dar alguns meses de governo para o Daniel Vilela. Toda essa conjuntura fortalece ele, ou você acha que ainda a gente pode vislumbrar ali uma disputa mais forte nesse atual cenário entre o Wilder do PL e Daniel Vilela? Acredito que ajuda sim ao Daniel Vilela. Você ser governo, mesmo por um período curto de tempo, é muito importante. A gente viu nessas eleições municipais, Brasil afora, que a taxa de reeleição foi bastante alta. Então, para o Daniel Vilela ter meses ali de gestão na governadoria, vai ser muito importante para ele concorrer às eleições de 2026. Então, mesmo que o Ronaldo Caiado não saia exatamente em dezembro de 2025, que saia ali no início de 2026, para o Daniel Vilela isso vai ser muito bom para ele tentar ali mostrar, mesmo que por poucos meses, o que ele pode ser enquanto governador, caso ele vença as eleições. Claro que a gente tem que lembrar, como eu mencionei, dessa força que o PL teve, né, nessas eleições, mesmo que não ganhou ali em Goiânia, Aparecida de Goiânia, mas o Wilder Moraes ele pode surpreender. Mas mesmo assim, você ser governo é extremamente importante, e isso para o Daniel Vilela vai ser um capital político que ele vai colocar para ele para tentar ganhar as eleições de 2026. Bom, o Caiado consolidou que a intenção assim de votos que a gente imaginava que ele teria, né? Mas as urnas provaram isso. Em Goiás, mas e no Brasil? No Brasil já é uma outra história, né? Então ele vai concorrer ali com outros nomes, né, da direita ou da centro-direita, dependendo do partido que possa lançar algum candidato. Você tem o governador de São Paulo, que pode concorrer, o Tarcísio. Você tem o governador de Minas Gerais, que também tem essa intenção de concorrer às eleições presidenciais, ou pelo menos está na chapa majoritária, né? Então ali ele está concorrendo com esses nomes que têm uma permeabilidade em outros estados que talvez ele ainda não tenha. Então, para ele vai ser importante de talvez já começar a vislumbrar viajar por outros cantos do país, no Nordeste, no Norte, no Sul do país. É importante que o nome dele comece também a ser falado pelas pessoas dessas outras regiões, porque aqui em Goiás, ok, o nome dele está consolidado, mas no restante do país ainda não. Outros nomes da direita brasileira estão mais no dia a dia dos eleitores. Então, esse é um desafio que ele tem que começar a vislumbrar para viabilizar o nome dele enquanto um candidato competitivo nas eleições presidenciais. Bom, os resultados ainda nos mostraram que 199 prefeitos eleitos são de partidos da base do governador e que vão governar para quase 6 dos 7 milhões de goianos. Qual foi, na sua visão, a estratégia que o governador
utilizou para angariar tantos prefeitos? Bom, ele ali identificou algumas lideranças locais que poderiam concorrer. Teve o caso ali emblemático de Aparecida de Goiânia, que teve até a troca, né, do candidato, seria o atual prefeito, mas o nome dele nas pesquisas internas não estava deslanchando. Aí foi o do Leandro Vilela, criou até um racha, que o atual prefeito apoiou o candidato da oposição, do PL, né, que é o professor Alcides. Então, ali ele foi identificando as pessoas que teriam condições de ou crescer ou de ganhar as eleições, né, para fortalecer principalmente a União Brasil, que começou a receber políticos também de outros partidos ali da base, né? Então ele fortaleceu o seu partido com nomes ali que teriam condições de ganhar as eleições ou de pelo menos crescimento durante, né, o pleito eleitoral. Não aconteceu em Anápolis, né, que foi ali um caso um pouco mais isolado, mas no restante do estado onde teve competitividade, pelo menos os seus candidatos chegaram, naqueles municípios que não tem segundo turno, chegaram próximo ali de ganhar as eleições, daqueles lugares onde o PL ganhou, onde o PP, o PSDB, o próprio PT que ganhou 3 municípios, né, mas os candidatos do governador foram bastante competitivos durante todo o pleito. Então ele tentou mapear esse lugar justamente para quê? Para consolidar o poder político do grupo dele, seja do União Brasil, seja do MDB, até do PP, que aqui em Goiânia teve aquele racha, foi ali para o Vanderlan, depois teve toda a questão judicial, né? Mas mesmo assim ele conseguiu impor ali que os seus, não só do seu partido, mas dos partidos de apoio, chegassem forte nas eleições municipais, e foi o que se concretizou ali no final de outubro. O governador foi muito visionário, né? Porque quando ele escolheu Leandro Vilela e também Sandro Mabel em Goiânia, eles estavam lá atrás e foi em cima da hora, né? Foi ali no mês de abril. Então, assim, já tinha pouco tempo, né? Enquanto os outros candidatos já estavam fazendo campanha há mais de um ano. Você acredita que as pesquisas auxiliaram muito nessa escolha? Acredito que sim, inclusive da questão de rejeição a nome, né? Então, é claro que eles saíram atrás, mas tinha a força do governador, né, para que, apoiando na figura deles, para dar um respaldo eleitoral para esses candidatos, né? Então, mesmo que eles saíssem muito atrás, como foi no caso do Leandro Vilela, o próprio Sandro Mabel, mas você tinha ali toda uma estrutura montada para que eles pudessem crescer durante a campanha, o que foi que aconteceu nessas duas cidades, né? Então, essas pesquisas que eles encomendaram, pesquisas internas, elas foram importantes para a tomada de decisão, e ali tomou essa decisão correta, já que ganharam as eleições, né, vamos dizer assim, de escolher esses candidatos para ali governar para os próximos 4 anos. Como é que o PL saiu aqui em Goiás? Bom, do ponto de vista das principais ali cidades que eles tinham intenção, né, que até o ex-presidente veio para cá para acompanhar as eleições no segundo turno, né, nas cidades que tinham segundo turno, que são as cidades com maior número de habitantes, acima de 200 mil eleitores, você tem o segundo turno. Acredito que nessas duas localidades ele saiu perdendo. Contudo, principalmente aqui em Goiânia, tendo em vista o perfil que foi o candidato escolhido, uma pessoa que não é, por exemplo, como o deputado federal Gustavo Gayer, tão conhecido quanto o Gustavo Gayer, ele conseguiu até um número surpreendente de votos, né? Porque você tinha outros nomes mais conhecidos, como da própria Adriana Corse, como do próprio senador Vanderlan, né? Mas mesmo assim ele conseguiu chegar na frente desses dois candidatos. Mas acredito que a força do Ronaldo Caiado aqui em Goiás, ele se consolidou, e as eleições nesses municípios onde o PL não conseguiu ganhar, demonstram, né, a força que o Ronaldo Caiado tem aqui no estado. Então acredito que foi uma derrota, sim, para o PL, nas pretensões de ser um partido que vai disputar com o grupo político do Ronaldo Caiado os cargos majoritários aqui no estado de Goiás. Em relação ao racha que a gente viu na direita, dividiu em 3, digamos assim, porque um público foi para Pablo Marçal, foi uma nova onda que a gente teve. A gente tem os bolsonaristas, que é um grupo que, independente do que aconteça, vão estar com Bolsonaro e com os candidatos dele. E a gente viu o Ronaldo Caiado aqui no estado de Goiás, em um outro grupo que nós podemos dizer que é uma centro-direita, que seria aquela direita que a gente conhece há mais tempo, desde 89 ou até antes, né, desde a UDR. Como é que fica agora a direita com esse racha? Bom, esse racha, de fato, ele tem
lideranças políticas que desejam se candidatar à presidência e que isso pode dividir os votos dessa direita, até de como que vai ser a comunicação dessa nova direita, principalmente com o Pablo Marçal, né? Ele é tão, a sua forma de se expressar é tão agressiva quanto foi a do ex-presidente Bolsonaro em 2018, então ele tem essa maneira de se comunicar bastante direta e de uma forma que considero um pouco agressiva, que tem o seu público, que tem o seu eleitor. Inclusive, muitos dos eleitores que são simpáticos ao Bolsonaro votaram no Pablo Marçal no primeiro turno e não no Ricardo Nunes, por conta da forma como o Pablo Marçal se expressa, e eles se identificaram que é uma forma mais original do que o do Ricardo Nunes. Então, o Pablo Marçal tem essa intenção de se lançar para voos mais altos. Isso sim pode dividir um pouco mais de que tipo de direita nós vamos dialogar a partir de 2026. Essa centro-direita, pegando ali as divisões de partido MDB como partido de centro, o próprio PSDB como partido de centro, mas que se aliaram historicamente com partidos de direita, o próprio PP pode ser considerado como partido de direita, o atual União Brasil, que vem da união do DEM e do PSL, que eram partidos de direita, né? Então, esses partidos saíram fortalecidos pelo número de prefeituras que ganharam. Se a gente pegar também o PSD como partido de centro, que ele se alia com partidos de centro-esquerda, mas com mais frequência com partidos de centro-direita. Então, esse bloco saiu bastante fortalecido das eleições municipais. E acredito que, não sei se eles têm uma liderança popular como o ex-presidente Bolsonaro para puxar os votos, mas que eles terão uma força na Câmara dos Deputados. Isso, as eleições municipais mostraram que eles terão condições de eleger bancadas muito grandes. Isso fará com que as negociações das chapas majoritárias permeiem chamar esses partidos para tentar compor com eles. Não sei se eles vão colocar um político deles, que talvez seria o próprio Ronaldo Caiado, né? Um político que consiga agregar esses diferentes partidos de centro-direita. Mas vejo Ronaldo Caiado, o próprio ex-presidente Bolsonaro e talvez o Pablo Marçal, se não sair o governo do Estado, a presidência da República, esses três polos. Bom, como você mencionou o PSD em referência já nacional, o PSD de Gilberto Kassab foi o campeão no Brasil, alcançando 877 prefeituras. Ele foi seguido pelo MDB, que normalmente já é um partido municipalista, que já faz muitas prefeituras. Ambos partidos municipalistas, partidos de centro, que se aliam ora centro-esquerda, ora centro-direita. O que a gente pode entender desses resultados? O país cansou da polarização? Eu não sei se o país cansou, porque esses partidos, esse conjunto de partidos de centro, eles já vinham em 2020, já vinham em 2016, conquistando um número grande de prefeituras. Mesmo em 2016 eles conquistaram bastante prefeituras, mas nas eleições presidenciais 2018, 2022, se a gente pegar em 2014, você vê que esses partidos não lançaram candidatos à presidência. Eles estavam ali nas chapas, né, sejam ou do PT ou do PSDB, ali em 2014. Em 2018, mesmo que não estavam ali com o Bolsonaro, alguns já estavam apoiando informalmente o ex-presidente Bolsonaro. Então, eles não lançando, mesmo ganhando muitas prefeituras, acredito que pode ser ainda por conta dessa falta de nome que tem, igual o ex-presidente Bolsonaro falou, eu quero ver algum candidato de centro levar pessoas ao aeroporto como eu levo. O próprio Lula leva muitas pessoas para qualquer lugar aonde ele vá. Esses partidos ainda não têm essa figura. Então, pode ser que eles pretendam, igual o Kassab já falou que pretende lançar um candidato à presidência da República, mas não vejo em 2026 ainda. Que você tem ainda esse polo levando multidões para a rua e esse centro ainda não tem essa figura. Então, se o Ronaldo Caiado quer ser essa figura, é importante que ele também ande por outros estados para se tornar essa figura que leve pessoas ao aeroporto quando ele chegar, né, nas diferentes cidades. Lula e o ex-presidente Bolsonaro, eles têm essas condições ainda. Então, essa polarização, mesmo que os partidos não tenham vencido a maioria das prefeituras, eles ainda têm essa força política dessas lideranças. Então, as lideranças ainda são importantes.
Dá para a gente diferenciar muito bem, nesse caso, eleições nacionais de eleições municipais, né? A gente percebe que para presidente, para governador, as pessoas ainda vão muito pela ideologia, pelo super-herói, aquele que realmente aparece e que as pessoas acreditam naquele populismo. E para as eleições municipais, vale mais aquele que vai resolver os meus problemas. A gente pode dividir dessa forma? Pode. A gente ainda teve quase essa questão do populismo ali nas eleições municipais com o próprio Pablo Marçal, que quis ser esse populista, né? Mas você tem essa diferenciação ainda entre as eleições municipais e as eleições em âmbito nacional. Então, por isso que acredito que essa polarização no curto prazo, mesmo o ex-presidente Bolsonaro estando inelegível, né? Então ele a princípio não pode participar das eleições, mas um candidato sem o apoio dele pode perder muita força na hora de disputar o voto, né? Então a gente tem sim que separar a eleição municipal de uma eleição para a presidência da República, né? Então que a gente pode ver que essas prefeituras vão ser muito importantes para eleger bancadas na Câmara dos Deputados, né? Mas acredito que para o chefe do Poder Executivo Nacional ainda tem essa polarização que as eleições municipais, elas agregam, elas são importantes, mas não são definidoras de como será o pleito. Quais são os principais desafios que todos esses nomes que pretendem disputar em 2026, seja presidente da República, a governador, a senador, eles vão enfrentar em relação a desafios políticos e também econômicos nesses próximos 2 anos? Bom, então é importante da gente ver, dependendo se está na situação ou na oposição. Então você vê, por exemplo, o próprio presidente Lula, ou o grupo político que está junto com o Lula, da economia continuar tendo resultados positivos, né, controlar a questão inflacionária, né? Então se discutia muito, eu estava vendo alguns cientistas políticos que o Bolsonaro ali perdeu as eleições também no bolso caro, né? Então próximo ali das eleições você tinha um aumento do custo de vida da população e isso impactou também no voto, né? Então a gente ainda tem um voto econômico. Então, dependendo da situação no qual eu estou vivendo, eu posso penalizar o candidato à reeleição, que no caso era o Bolsonaro. Então, você estando na situação, é importante que a economia ela esteja, assim, trilhando bons caminhos, né? Mas, para além da economia, porque a gente viu nessas eleições municipais que, apesar de você ter uma taxa de desemprego baixa, de você ter um crescimento econômico acima do esperado, isso não justificou, por exemplo, uma vitória do Boulos em São Paulo, que foi talvez a campanha um pouco mais nacionalizada, né? Então ele não teve ali o resultado que foi espelhado no como estava a situação nacional. Então essa situação da economia vai ser importante, mas tem que trazer um pouco a mais, tem que trazer um sonho, né? Então a gente está vendo que, bom, as pessoas agora você tem um aumento da informalidade no decorrer dos anos, você tem um aumento das pessoas trabalhando com o aplicativo, você tem um aumento das pessoas que às vezes não buscam necessariamente um trabalho CLT, mas buscam um PJ. Então, que tipo de sonho você pode trazer para essas pessoas, né? Então, além da economia, trazer esse sonho, que é o que está se discutindo um pouco como reflexo do que foi o resultado da centro-esquerda nas eleições municipais. Do ponto de vista da oposição, é tentar explorar novamente a questão econômica pode ajudar ou prejudicar os candidatos de oposição, né? Se tiver muito boa economia, eles vão ter menos pontos para poder questionar os candidatos da situação a nível de governos e a nível federal e tentar explorar esse tipo de sonho, né? Tentar explorar esse voto mais ideológico, a questão de valores, né? Então a questão de valores ela trouxe sim um impacto eleitoral que a gente vê não só agora em 2024, mas em 2022 e nas eleições anteriores também. Então isso vem crescendo no decorrer dos anos. Então isso vai ser um ponto ali de equilíbrio como que tanto situação como oposição vão lidar não só com o concreto, que é com orçamento, com economia, mas com sonhos e com a questão de valores que está impactando bastante no nosso eleitorado. Voltando aqui para o estado de Goiás, para o nosso cenário goiano, das futuras lideranças políticas, grandes nomes, a gente tinha Iris Rezende, Maguito Vilela,
Marconi Perillo, Ronaldo Caiado. De todos esses nomes, a gente perdeu os grandes líderes do MDB, Iris e Maguito. O Marconi, a gente achou até que ele pudesse estar voltando agora, mas acredito que ainda não está tão concretizado essa volta dele ao cenário político, pelo menos não em Goiás. E a gente tem Ronaldo Caiado, que pretende alcançar voos mais altos ou até mesmo se aposentar da política caso não se eleja presidente da República. A gente não sabe qual é o futuro desenhado por ele caso não se eleja presidente. E aí a gente tem alguns nomes, Daniel Vilela, que é um nome herdeiro, né, de Maguito Vilela, e a gente tem o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, que também vem aparecendo bastante nas pesquisas, quando as pessoas falam de futuros líderes, né, dos jovens na política. O que a gente pode ver de indicativos desses nomes e o que a gente pode vislumbrar desse futuro? De fato, essa eleição marcou, né, o fim desses nomes históricos, né? Então, não participaram mais o Iris e o próprio Maguito, né, por questões óbvias, e o Marconi, o nome dele ainda tem uma certa rejeição, que ele precisa lidar com isso, né, para poder voltar ao cenário político goiano com um pouco mais de força. De fato, o Daniel Vilela e o Bruno Peixoto, desse campo da centro e centro-direita, são nomes para o futuro, né, de liderança. A gente vê aqui no estado de Goiás que nós tivemos durante 20 anos, blocos de 20 anos, forças políticas que meio que centralizaram, que foram hegemônicos no cenário goiano. Então, o MDB, do final da década de 80 até o final dos anos 90, o PSDB com Marconi Perillo, do final dos anos 90 até ali com a eleição do Ronaldo Caiado, e o Ronaldo Caiado agora consolidando a força do seu grupo político. Então, a gente teve esses grupos hegemônicos aqui em Goiás. A ver agora que essas lideranças que já envelheceram, né, quais vão surgir. Os dois nomes que você citou são nomes importantes da centro-direita, né, e da centro-esquerda. Acredito que a própria eleição, a votação da Adriana Corsi foi importante para ela, porque o PT aqui em Goiás, ele teve ali uma sessão ali no início dos anos 2000, aí depois, por conta de toda a questão ali da Operação Lava Jato, foi perdendo força, né, em 2016, em diante, aqui com votações reduzidas, e nas últimas eleições conseguiu ganhar novamente dois candidatos, né, a deputado federal, com a Adriana Corsi e com o Rubens Ottoni, conseguiram vencer a ter 2 cadeiras na Câmara dos Deputados. Né? Então, na centro-esquerda, acredito que a Adriana Corsi é um nome importante para ser lembrado. O próprio Edivar, que foi o segundo mais votado para a Câmara de Vereadores, é um nome que pode surgir ali no futuro, apesar de não ser tão novo, né? E dentro do campo do Ronaldo Caiado, acredito que o Bruno Peixoto e o Daniel Vilela são os nomes ali um pouco mais fortes para esse futuro próximo. O que os resultados de 2024 nos indicam para 2026? Do ponto de vista de governo de estado, vai ser uma campanha que vai ter uma chapa muito forte, que é a chapa do Daniel Vilela. O Wilder Moraes pode ser competitivo, mas acredito que o Daniel Vilela vai construir uma chapa com um apoio, como foi mais ou menos ali o do Sandro Mabel aqui na Prefeitura de Goiânia, né, com uma base bem forte atrás do nome dele. Do campo da centro-esquerda, acredito que seria importante para a Adriana concorrer à reeleição como deputada federal, né, o próprio Rubens Ottoni como deputado federal também, que ele já vem em processos de reeleição há muitos anos, e eles precisam talvez lançar um nome, o do próprio Edivar seria um nome interessante ali para ser lançado para o governo do estado, uma vez que ele já tem mandato de vereador, né, e ali ele poderia concorrer ao governo do estado de Goiás, né. Então, eu acho que esse mais ou menos seria ali o deslumbre, e vejo em 2026 uma renovação no que se refere ao Senado Federal. Né? Então, vejo ali no Senado Federal, o próprio Vanderlan tentou ser esse novo nome, né, uma nova liderança ali, e aqui com a sua eleição para a Prefeitura de Goiânia não veio. Mas cada eleição é um pleito diferente, né? Política é igual a são nuvens aqui no céu, né? A gente vai mudando com o decorrer do tempo, não é estático. Mas eu vejo esse cenário para
2026. Muito forte a base do Ronaldo Caiado. Vai ser importante para a centro-esquerda lançar um nome diferente para a Adriana e o Rubens Ottoni consolidar ali para ganhar a vaga na Câmara dos Deputados. E o nome do Edivar me parece que é um nome que pode vir de uma forma mais forte. E ali no PL, talvez o Wilder seja o nome para o governo, mas ainda vejo uma força maior no campo político do Ronaldo Caiado. Pedro, e para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Bom, a política é o local onde a gente pode resolver as nossas diferenças, né? Numa política democrática, como nós temos aqui no Brasil. Então, eu acredito muito na política, que é aquele local onde a gente pode construir um país mais justo, um país mais igualitário, um país que consegue dialogar com as diferentes opiniões que nós temos, né? Um país bastante diverso. Então, eu vejo a política como essa forma que nós fomos construindo, né? Inventamos, construímos, para tentar, de uma certa forma, fazer com que diferentes grupos consigam conviver uns com os outros. Então, vejo a política dessa forma. Vamos viver junto, dialogar, disputar, né? Claro que a gente não concorda em tudo, disputar qual que é o nosso ponto de vista e, durante as eleições, a gente eleger os nossos representantes, seja da situação e seja da oposição. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.